Um dos aplicativos de namoro mais conhecido é o Tinder. E obviamente, com a pandemia e falta de interação social, muitas pessoas usaram esse aplicativo, e graças a isso surgiu diversos relatos assustadores sobre encontros e coisas que aconteceram relacionados ao Tinder. E é isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Então coloque seus fones, apague as luzes e vamos a mais um vídeo de relatos. Bora lá! A foto. Poucas vezes tive experiências que me perturbaram, e é curioso que a mais estranha tenha sido através do Tinder. Isso aconteceu há alguns anos. Naquela época eu trabalhava muito e não tinha muito tempo para sair ou até mesmo ter vida social. No entanto, eu sentia que isso estava me afetando cada vez mais. Então, na tentativa de conhecer pessoas novas, eu baixei o aplicativo Tinder por alguns meses e comecei a interagir com algumas pessoas. Eu até fiz boas amizades, mas não estava realmente procurando por um relacionamento, apenas alguém com quem conversar. Um dia, enquanto estava deslizando pelos perfis, encontrei uma garota que chamou muito a minha atenção. Ela tinha a mesma idade que a minha, e era bastante bonita. Embora tivesse apenas uma foto e poucas informações em seu perfil, eu fiquei olhando a sua única fotografia por alguns segundos, mas logo eu comecei a sentir um desconforto muito forte. Eu não sei exatamente o que provocava isso, mas havia algo nela, algo naquela foto, em seu olhar, sorriso. Apesar de ser encantador, também parecia inquietante. No final, o desconforto que eu senti foi tão grande que eu decidi deslizar para a esquerda e descartar o perfil. No entanto, aquela sensação estranha não desapareceu. Eu continuei vendo outros perfis, mas todos me lembravam de alguma forma daquela garota em questão. Então, eu decidi deixar o celular de lado e tomar um banho para dormir, já que era tarde. Pensei que isso me ajudaria. No entanto, a sensação estranha não foi embora. Pelo contrário, ela só aumentava. Eu não conseguia nem fechar os olhos sem que a imagem daquela jovem sorrindo, aquele olhar tão estranho, aparecesse na minha mente. O desconforto se transformou em um medo irracional, que eu pensei que poderia eliminar simplesmente se eu dormisse. Então, eu apaguei a luz e a televisão, me aconcheguei e fechei os olhos para descansar. Não demorou muito para eu pegar no sono, mas também não passou muito até que uma sensação estranha de estar sendo observado me acordasse. Para minha aterrorizante surpresa, quando eu virei para a janela, eu vi a garota que me deixava desconfortável. A garota da fotografia estava do lado de fora da minha casa, olhando para dentro, através do vidro. Mas ela estava de cabeça para baixo, como se estivesse me observando do topo do telhado, com aquele sorriso tão estranho e perturbador. Sorriso esse que apareceu quando ela percebeu que eu a vi. Logo depois, ela desapareceu como se estivesse fugindo. O medo que eu havia sentido minutos antes não era nada comparado ao que eu sentia agora. Eu estava tremendo e com a mente cheia de dúvidas. Então, eu levantei para olhar pela janela, na esperança de encontrar aquela mulher e descobrir o que estava acontecendo. Mas isso não aconteceu. Ela simplesmente havia desaparecido. Eu apenas certifiquei-me de fechar bem a janela e fechei completamente a cortina para voltar a dormir. Consegui, mas eu não parei de ter pesadelos até o amanhecer. Essa situação se repetiu diariamente, sem falhar uma única noite, por pelo menos 2 semanas. Só parou quando eu desinstalei o aplicativo do Tinder do meu telefone. Eu nunca soube quem era aquela garota da foto, mas mesmo assim, sempre que eu lembro dela, um calafrio percorre a minha espinha com força. Não é coincidência. Há cerca de 4 meses, algo bastante estranho aconteceu enquanto eu usava esses aplicativos de encontros. Eu já estava, ou ainda estou solteira, há um pouco mais de 3 anos. Embora eu estivesse me sentindo bem, achei interessante criar um perfil no aplicativo Tinder. Eu não sei se eu posso dizer que tudo estava normal no começo, porque a verdade é que eu não tenho certeza do que é considerado normal ou não. Enfim, eu tive alguns matches com pessoas diferentes, algumas interessantes e outras com as quais não passou de um oi. Até que um cara apareceu e imediatamente prendeu a minha atenção. Ele foi o primeiro a dar coraçãozinho, então eu só aceitei. O seu perfil era bastante interessante e tínhamos muita coisa em comum. Ele me mandou uma mensagem rapidamente e começamos a conversar. Desde o primeiro momento eu fiquei surpresa com a forma como a nossa conversa fluía. Passaram-se vários dias que se transformaram até em semanas e não importava o assunto que tocássemos, a nossa conversa sempre funcionava perfeitamente. E depois de mais de um mês de interação muito boa, decidimos nos encontrar. Marcamos de nos encontrar em um shopping da nossa cidade com a ideia de irmos comer. Sendo sincera, eu estava muito animada, e aparentemente o cara também.
porque no dia do encontro ele não parava de me mandar mensagem me avisando que estava quase pronto e detalhando cada passo da sua preparação. Eu morava um pouco mais perto do local onde íamos nos encontrar, então, devido a isso, eu cheguei antes e deixei ele saber. Ele me disse que estava a alguns minutos de distância e que me avisaria assim que chegasse lá. No entanto, os 5 minutos que ele supostamente levaria se estenderam para 10, 20 e finalmente meia hora. Ao perceber isso, enviei uma mensagem para ele, e ele respondeu surpreso, garantindo que já estava lá há 20 ou 30 minutos também. E que, segundo ele, estava tentando me avisar, mas nenhuma das suas mensagens estava chegando ao meu telefone, nem mesmo as que enviamos pelos nossos números de celular. Aos poucos, eu comecei a me sentir triste porque parecia que tudo era uma brincadeira muito cruel. No entanto, havia algo na atitude dele que me fazia acreditar que suas afirmações poderiam ser verdadeiras. Com uma última esperança de que fosse apenas um mal-entendido, enviei uma selfie mostrando onde eu estava, no mesmo local que eu estava sentada. No entanto, a sua resposta ficou longe de me tranquilizar e me provocou uma sensação de desconforto bastante perturbadora. Ele respondeu com um emoji de surpresa acompanhado de uma selfie exatamente no mesmo lugar onde eu estava. Eu não estou falando apenas do shopping, mas do mesmo ponto exato onde eu me encontrava. A mesma mesa, com as mesmas cadeiras, na mesma posição, tudo simplesmente igual, como se fosse um espelho. O pior era que até mesmo as outras pessoas no shopping eram idênticas às que apareciam nas imagens que trocamos. Eu não sabia o que fazer e nem mesmo entendia o que estava acontecendo. O homem que parecia ser perfeito para mim, que finalmente tinha encontrado, decidiu estar exatamente no mesmo lugar onde eu estava, sentado na mesma cadeira, com as mesmas pessoas ao redor, mas eu não conseguia vê-lo. E aparentemente, o mesmo acontecia com ele. De repente, enquanto escrevia uma mensagem para tentar resolver o que estava acontecendo, o perfil dele mudou abruptamente e desapareceu, com apenas uma mensagem dizendo que aquele usuário não existia. Eu tentei ligar para ele ou entrar em contato pelo WhatsApp, pois já tínhamos trocado os nossos números pessoais, mas a resposta foi a mesma: aquele número não existia. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Uma parte de mim acredita que foi apenas uma brincadeira de mau gosto, mas há algo, um sentimento ou algo assim que me impede de acreditar que tenha sido apenas isso. Eu não consigo evitar pensar que talvez algo estranho tenha acontecido e que aquele cara realmente existia, mas não no mesmo mundo que eu. A ida ao banheiro. O confinamento devido à pandemia foi algo difícil para a maioria das pessoas, incluindo eu. Justo antes do isolamento começar, a minha namorada, com quem eu estava há pouco mais de 5 anos, ela decidiu terminar comigo. Isso deixou minha autoestima abalada, pois, equivocadamente, a minha vida estava girando em torno dela durante todo esse tempo. Isso somando a paralisação total das atividades. Isso acabou me trazendo problemas emocionais de todos os tipos. Em uma tentativa de fazer algo por mim mesmo, eu decidi instalar o Tinder e criar um perfil para conhecer pessoas. Se tudo desse certo, talvez ter um relacionamento no futuro. No começo, tudo estava indo devagar e eu quase desanimei, mas aos poucos, a interação com várias pessoas começou a acontecer. Eu fiquei surpreso ao descobrir que muitas tinham histórias semelhantes à minha. Eu não tive surpresas desagradáveis, mas também nada muito próximo, até receber um like de uma garota que chamou bastante a minha atenção. Devolvi o like e fizemos match. Felizmente, ambos estávamos online naquele momento, então começamos a conversar rapidamente. Tudo começou como qualquer conversa, mas aos poucos se tornou mais interessante e também mais próxima. Quando percebi, já havíamos passado muitos dias conversando e estabelecendo uma conexão bastante bonita. Apesar das restrições, decidimos sair para comer juntos. Então, procuramos um lugar que ainda estava aberto e marcamos um dia e hora. Tivemos um pouco de dificuldade, mas encontramos um pequeno restaurante próximo à área onde ele morava. Enfim, o dia chegou. Pedimos nossa comida e ficamos conversando sobre tudo na mesa. A verdade é que o encontro estava indo muito bem. Pessoalmente, eu tinha medo de que as coisas não fluíssem como através do aplicativo, mas foi exatamente o contrário. Em certo ponto da conversa, ela começou a se sentir mal e disse que iria ao banheiro. Banheiro esse que ficava a alguns metros de onde estávamos sentados, exatamente na direção reta. Isso me permitia ver o tempo todo enquanto ela caminhava ao entrar lá. Os minutos passaram e a cada momento me senti um pouco mais desesperado e até mesmo confuso, pois várias pessoas entravam e saíam do banheiro, mas não havia nenhum sinal da garota. Quando uma hora se passou sem que eu a visse, eu comecei a sentir que ela tinha me dado um bolo, mas descartei essa ideia, pois na cadeira à frente a mim
estava sua bolsa e o casaco que ela estava usando. A minha preocupação era tanta que pedi ajuda a uma das garçonetes que foi verificar o interior do banheiro, mas não encontrou nenhum sinal da garota com quem eu estava. Isso era extremamente bizarro e estranho, pois em nenhum momento eu a vi sair, e segundo a garçonete era impossível que ela tivesse escapado do encontro, pois não havia nenhuma outra saída além da porta principal do banheiro. Sem saber o que fazer e contra minha vontade, eu peguei o celular dela da bolsa e liguei para sua família, que chegou rapidamente onde eu estava. Obviamente eles informaram as autoridades que por sua vez me interrogaram, pois eu era claramente um suspeito. No entanto, as câmeras de vigilância do restaurante me ajudaram, pois nelas era possível ver como a jovem entrou no banheiro e nunca saiu. Além disso, também mostravam que eu estava o tempo todo na mesa, sem me afastar nem por um segundo. Aquilo era bom, mas extremamente confuso, porque até hoje, por meio do contato que eu tenho ocasionalmente com a família, sei que a jovem não apareceu. E o pior é que definitivamente não há nada que ajude a encontrá-la, pois parece que ela simplesmente desapareceu assim que entrou naquele banheiro. Eu, no fundo do coração, só espero que um dia eu possa ter uma boa notícia sobre aquela garota. Um encontro perturbador. Eu odeio me lembrar disso, pois foi algo definitivamente perturbador que eu jamais imaginei que poderia acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. Atualmente, os aplicativos de relacionamento são bastante comuns e são vistos como apenas mais um produto para enormes lojas de aplicativos móveis. Mas, cerca de 10 anos atrás, quando o Tinder começou a se popularizar, houve uma espécie de explosão em que todos queriam participar, e eu não fui exceção. Sinceramente, eu não esperava encontrar o amor da minha vida ou algo do tipo. Era mais para passar o tempo, e francamente, isso inflava bastante o meu ego, cada vez que alguém pressionava a opção que gostava de mim. Então, vários dias se passaram em que corações iam e vinham. Alguns chamavam a minha atenção, e outros eu simplesmente deixava passar. Mas eu não conversava com ninguém, até receber uma notificação de um match que realmente me interessou. Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele era extremamente atraente. De acordo com as informações do perfil, parecia ser bastante inteligente. Decidi dar o meu like pela primeira vez, e foi assim que tudo começou. Algumas horas depois, uma notificação de nova mensagem apareceu na tela. Era ele. O interesse que ele havia despertado em mim fez com que eu respondesse quase instantaneamente. Infelizmente, não foi difícil iniciar uma conversa. Começamos a falar sobre várias coisas, desde as nossas preferências até as nossas famílias. Gradualmente, as conversas foram se tornando mais frequentes e abrangendo temas mais variados, até que eu percebi que já havíamos interagido por várias semanas. Eu estava louca para sair com ele, mas não queria parecer muito ansiosa, então esperei que ele me convidasse. Felizmente, isso não demorou para acontecer. Combinamos de irmos comer em uma cafeteria bonita da cidade. Nada parecia errado. O dia finalmente chegou e eu esperei no local combinado porque ele estava preso no trânsito. Passaram cerca de 10 minutos enquanto eu estava sentado na mesa reservada para nós, quando um rapaz de moto de repente chegou. Ele estacionou bem na frente da cafeteria e caminhou diretamente na minha direção. Eu pensei que era ele, mas ele apenas me entregou um envelope e disse que alguém havia pago para entregá-lo a mim. Isso me pareceu bem estranho, porque se fosse algo sobre o meu encontro, era um pouco perturbador. De qualquer forma, o motociclista foi embora assim que me entregou o envelope, e eu não tive escolha a não ser abri-lo. Dentro, havia 2 pedaços de papel. Um era uma folha de caderno, e o outro era um recorte de jornal. Eu peguei o primeiro pedaço de jornal, e o meu coração quase parou quando eu vi que era uma notícia sobre um acidente de moto em que um jovem de 26 anos havia perdido a vida. Tudo piorou quando eu vi a foto da pessoa acidentada. Era justamente o rapaz que eu supostamente iria encontrar. Eu estava prestes a chorar, imaginando que o rapaz havia morrido a caminho de me ver na noite anterior. No entanto, essa tristeza rapidamente se transformou em medo quando eu li a data da notícia. Era de 7 anos atrás. Aqui, as perguntas começaram a inundar a minha mente, e obviamente todas as ideias possíveis também, até que eu me lembrei da nota escrita que estava no envelope. Peguei a folha de caderno e comecei a lê-la. Ela começava com um pedido de desculpas e continuava com uma confissão estranha. O rapaz da reportagem obviamente não era quem gerenciava o perfil. Alguém havia usado suas fotos para se passar por ele e marcar os encontros pelo aplicativo. Essa segunda pessoa também se desculpava na carta, alegando que se tivesse usado sua foto real, eu nunca teria me interessado nele. Mas, se eu quisesse, poderíamos nos encontrar outro dia para nos conhecermos de verdade. Nesse ponto, eu já nem sabia o que estava sentindo. Era uma mistura de medo, raiva, decepção, tristeza e toda uma gama de emoções negativas e conflitantes. Levantei-me, rasguei os papéis e os joguei na lixeira.
Depois eu saí do local apressadamente. Quando eu cheguei em casa, eu quis confrontar o rapaz pelo aplicativo, mas o seu perfil já estava desativado. Eu supus que ele me viu sair da cafeteria extremamente chateada e que isso levou a excluir o perfil. E foi exatamente essa suposição que me impediu de dormir nos dias seguintes, porque eu comecei a acreditar que esse homem poderia ter me seguido para saber onde eu morava e talvez até me fazer mal. Felizmente, os dias passaram e depois semanas, e isso nunca aconteceu. O medo, ele começou a diminuir aos poucos e eu nunca soube o que aconteceu com a pessoa que me enganou com aquele perfil. E sinceramente eu espero nunca saber, porque se ele foi capaz de usar a imagem de alguém falecido para buscar um objetivo pessoal, eu não quero nem saber do que mais ele seria capaz. E estamos no fim de mais um vídeo de relatos. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Lembrando que você não precisa parar por aqui. Na tela tem mais vídeos de relatos para você assistir. Vai, clica aí. Te vejo lá. Muito obrigado por assistir e fiquem bem.